Então, beleza, galerinha. Vamos começar aqui a correção, então. Então, nós vamos aqui, então, corrigir a página 459. Na página 459, nós vamos corrigir os números 1, 2 e 3, ok? Então, a primeira coisa aqui que eu quero é, número 1, calcule a média aritmética dos valores de cada item. Bom, galerinha, para calcular uma média aritmética, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a média aritmética é a soma de todos os termos Então, turma, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que para calcular a média aritmética de uma sequência, nós temos que somar os termos dessa sequência e dividir pela quantidade de termos. Então, aqui na letra A, eu tenho a sequência 12, 18 e 42. E eu quero a média desses três termos. Então, eu tenho que fazer média aritmética de 12 mais 18 mais 42 e dividir isso pelo total de termos. Então, 1, 2, 3. Então, vamos fazer isso. Façam sempre as continhas para não ter erro, tá? Então, vamos armar a conta. 12 mais 18 mais 42, certo? 2 mais 8, 10. 10 mais 2, 12. Põe o 2 e vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 4, 7. Então, aqui nós vamos ter 72 dividido por 3. Feito isso, nós vamos armar a continha. Vamos fazer aqui o algoritmo da divisão. Então, 72 dividido por 3, certo? 72 dividido por 3. Então, primeiro, galerinha, vamos começar aqui por 7. 7 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6. 7 menos 6, 1. Desce o 2. 12 dividido por 3, 4. 12 menos 12, 0. Então, quer dizer que a média aritmética, ou seja, a média desses números, desse termo, é quanto? 24. Então, acabamos aqui a primeira média aritmética. Perfeito. Então, turma, agora nós temos a letra B. Ele quer aqui a média aritmética da letra B. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é saber que essa média aritmética é a somatória de todos os termos. Então, 90 mais 55 mais 45 mais 200 dividido pelo total de termos. Quantos termos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. Então, total de 4 termos. Então, você faz a continha aqui ao lado. 90 mais 55 mais 45 mais 200. Então, agora vamos somar esses números. Então, vai ficar com 0 mais 5, 5, certo? 5 mais 0, 10. Então, vai ficar 10. Põe o 0 e vai 1. 1 mais 9, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 4, 19. Então, põe o 9 e vai 1. 1 mais 2, 3. Então, aqui a somatória é 390. Agora, você vai pegar esse 390 e dividir ele por 4, tá bom? Beleza, então vamos fazer aqui então a divisão. Vai ficar com 390 dividido por 4. Vamos começar por 39, porque o 3 é menor que o 4. Beleza? Então, vamos lá. 39 dividido por 4 é 9, que resulta em 36. 9 menos 6, 3. 3 menos 3, 0. Sobrou um 0 aqui no dividendo, então você desce esse 0. 30 dividido por 4, 7. 7 vezes 4, 28. 0 menos 8 não tem como, então nós precisamos fazer o reagrupamento. Então, o 0 vai ficar 10
E o 3 vai ficar 2. 10 menos 8, 2. 2 menos 2, 0. Só que não acabou a nossa conta ainda. Como eu posso continuar essa conta aqui, Josiele? Você coloca a vírgula no quociente e o 0 aqui no dividendo. 20 dividido por 4 é 5. Então, 20 menos 20, 0. Então, quer dizer que o resultado, ou seja, a média aritmética aqui, é de 97,5. Então, vamos continuar aqui, galerinha. Então, aqui nós temos a letra C, que diz, né? Que é a média aritmética dos termos 59, 84, 37, 62 e 13. Então, vamos escrever isso. Então, a média aritmética vai ser igual a 59 mais 84 mais 37 mais 62 mais 13. Tudo isso dividido por 1, 2, 3, 4, 5, porque são 5 termos, perfeito? Então, agora vamos fazer essa adição. Vou fazer aqui na lateralzinha. É importante sempre fazer as contas, tá, galerinha? Então, vai ficar como? 59 mais 84 mais 37 mais 62 mais 13. Josiele, eu sou muito organizado e gosto de colocar os números em ordem crescente ou em ordem decrescente. Tem algum problema? Não. Da forma com que você colocar aqui na adição, não altera a soma, tá bom? Então, vamos lá. 9 mais 4, 13 mais 7. 20. 20 mais 2. 22. 22 mais 3. 25. 25, perfeito. Põe o 5 e vai. 2. 2 mais 5. 7. 7 mais 8. 15. 15 mais 3. 18. 18 mais 7. 20 mais 7? Não é mais 6, não? Opa, eu falei já direto, né? 24. 24 mais 1. 25. 25, perfeito. Então, aqui vai ficar quanto? 255 dividido por 5. Perfeito. Agora, nós vamos armar essa divisão. Então, 255 dividido por 5. 25 dividido por 5? 5. 5. 25 menos 25? 0. 0. Agora desce o outro 5. Muito bem, galerinha. Vocês estão fera, hein? 5 dividido por 5? 1. 51. 5 menos 5? 0. Então, aqui vai ficar 51. Beleza? Beleza. Na letra D, ele te dá uma sequência maior. Mas não vai mudar os nossos cálculos. A ideia é a mesma. Então, a gente vai escrever aqui que a média aritmética vai ser. Então, galerinha, vamos escrever aqui essa sequência para nós calcular. Então, vai ficar 8 mais 12, mais 16, mais 24, mais 36, mais 64, mais 82. E aí, nós vamos dividir pela quantidade de termos que aparece aqui. Quantos termos aparecem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. 8 termos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é a adição, né? Sempre começamos pela adição. Vou colocar esse ao contrário. Então, vai ficar como? 82 mais 64 mais 36 mais 24 mais 16 mais 12 mais 8 mais 4. Então, vamos lá. 2 mais 4, 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 4, 18. 16. 16 mais 6, 20. 32. Ó, 16 mais 6,
22. 22 mais 2. 24. 24 mais 8. 32. 32 mais 4. 36. Perfeito. Então, eu vou pôr o 6 e vai 3. 3 mais 8. 11. 11 mais 6. 17. 17 mais 3. 20. 20 mais 2. 24. É, 22 mais 2, 24. Direto. Tá certo aí, Pedro? Com o que você tinha me dito? Com certeza. Perfeito. Então, 246 dividido por 8. Dividido por 8. Agora, nós vamos efetuar a divisão. Então, vai ficar 246 dividido por 8. Vamos começar por 24, certo? Que vai ser quanto? Vamos lá, me ajudem aí pra gente ganhar tempo. Por 3, certo? Vai ser 3. 24 menos 24, 0. O problema agora está no descer. Quando eu desço esse 6, eu tenho que fazer uma operação com ele antes de qualquer coisa. Isso. Só que aí, eu tenho que pensar o seguinte. Qual é o número que eu multiplico por 8 que dá 6? 0, certo? Então, 6 menos 0, que dá próximo de 6. Galerinha, eu acho então. Aí, beleza. Fez essa continha, ficou 6. Agora eu não tenho que descer ninguém. Aí sim eu posso colocar a vírgula e o 0. Aí resolve, né? Ah, então meu tava certo. Tá certinho, aham. Fica 4. Aí já tem a vírgula aqui. Pode acrescentar quantos zeros forem necessários. 40 dividido por 8, 5. 40 menos 40, 0. Agora, a número 2, aqui nós estamos na letra A. A letra A fala assim: determine a mediana e a moda dos valores de cada item. Primeira coisa, galerinha, para nós encontrarmos a mediana, nós precisamos escrever essa sequência em ordem crescente. O que é ordem crescente? Do menor para o maior. Então, vamos fazer isso. Então, vamos fazer aqui. Qual é o menor de todos? Ó, na primeira linha, o menor, 23. Então, vamos escrever. Eu vou riscar para não confundir. Professora, 23 de novo. Oi. sabe o que eu fiz? Eu fiz uma lista de todos os números, aí eu coloquei em forma crescente. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. Aí depois, vamos para o segundo menor. 24. 24. Depois, 25. 25. Aqui, galerinha. Então, vim para o 25. Depois, 25 o próximo. de novo. O 25 de novo. Depois, 26. o 26. Depois, o 26 de novo. Depois, o 27. Depois, o 27 de novo. Depois, o 28. Ah, desculpa. Não, depois, o 27. Depois, o 28. Depois o 30. Não, 28 de novo. Ah, não. É o 28 de novo aqui, ó, Lucas. Meio. Aqui, ó, temos um 28 de novo. Então, aqui o 28 do meio, ó. Tá vendo? Por isso que é bom ir riscando, pra você não se perder. 28 de novo. Depois 30. o 30. Depois o 34. Cortei já. E depois o 42, certo? Beleza. Agora, então, vamos para mediana. Ô, Jô. De ME, porque é mediana, tá? Se vocês ficarem com dúvida com relação a isso. E aí, nós temos que ver quantos termos tem essa sequência. Então, vamos contar aqui quantos termos tem. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, é a sequência ímpar, certo? Se é uma sequência ímpar, quanto que é 15 dividido por 2? É aproximadamente quanto? Aproximadamente 7,5. 7. Então, quer dizer que essa sequência é dividida ao meio depois do sétimo termo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui é o 26 também, né? Então, quer dizer que a mediana é quem? O 27. Por quê? Porque ele está dividindo essa sequência ao meio.
E quem é a moda? A moda a gente representa por MO. A moda é o termo que aparece mais vezes. Então, vamos pensar. O 23 apareceu uma vez, duas vezes, né? Eu acho que é o 27. É o É o 27? 27. Então, ó, apareceu duas vezes. O 24 apareceu uma vez. O 25, duas vezes. O 26, quantas vezes? Duas vezes. O 27, três vezes. O 28, duas vezes. O 30, uma vez. O 34, uma vez. E o 42, uma vez, certo? Então, qual é o termo que aparece mais vezes? 27. O 27. Então, quer dizer que a nossa moda aqui nessa sequência é É o 27. Então, nessa sequência, Ah, os dois são conseguiu de iguais. tanto a Tia. mediana quanto a moda serem iguais. Galerinha, então nós vamos terminar hoje a correção da aula anterior. Na aula anterior, nós estávamos fazendo a número 2, certo? E a número 2, ela queria o quê? Que você determinasse a mediana e a moda dos valores de cada item. Então, aqui na letra B, ficou faltando, a primeira coisa que nós devemos fazer é organizar esses números em ordem crescente. Então, vamos lá. Quem é o menor de todos? 0,8. 0,8. 0,8. Depois, 1,2. 1,2. 1,2. Depois, 1,3. 1,3. Depois, 1,5. 1,5. Depois, 1,7. 1,7. E depois 1,7. 1,7 de novo. 1,7. Depois, Depois 1,9. 1,9. Depois, 1,0. 2,0 ou 2. Depois, 2,1. 2,1. Depois, 2,1. Depois, 2,1. 2,1. Depois, 2,3. Vou continuar a sequência embaixo. Depois, 2,5. 2,3 de novo. Tem 2,3. Depois, Isso, um de cá e um de cá. Depois, 2,5. 2,5. E por último, 2,7. Certo? Isso Vamos mesmo. contar quantos elementos tem essa sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 é uma sequência ímpar. Então, você vai dividir o 15 por 2. Por 2. Que vai ser igual a 7, que é 14, e resta 1. Então, quer dizer que eu vou contar 7 termos, circular Pra cada o posterior e contar mais 7 termos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então, Circula 2. o posterior. 2,0. E 1, essa, 2, acertei. 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, já temos. A mediana é 2. Professora, eu não divido. E a Eu vi um roda vídeo é no 2,1. YouTube e eu já consigo. Não, então, se você já consegue fazer direto, não tem problema, tá? Uhum. Gente, 2,1 a moda. e a moda? 2,1. Por quê? Porque aparecem 3 vezes. Então, a moda é sempre o termo da sequência que aparece mais vezes. Certo? Ô, tia, só uma pergunta. Turma? E eu, Beleza. sabendo, né, que agora o jeito que a gente vai fazer a prova Uhum. pode sim. Continuando então, galerinha. Exercício de number 3. Alguém tinha me perguntado esse exercício aí. E ele fala assim: foram registradas as idades de 25 alunos de uma competição. Foram registradas a idade de todos os 25 alunos de uma competição. Com base nesses dados, construa uma tabela de frequências. Bom, galerinha, como construir uma tabela de frequência? Quem sabe me dizer? Crescente do menor para o maior. Então, a menor idade é 14, depois 15, depois 16, depois 17. Tia, 15. Ah, tá. E depois o
total. Então, a frequência absoluta... Mas eu não entendo, por causa que o 15, ele repete 10 vezes. Então, aí é onde vai vir a frequência absoluta. Agora, eu coloquei 14, 15, 16, 17. E a gente vai dizer quantos alunos têm 14 anos, quantos têm 15, quantos têm 16 e quantos têm 17. Isso é a frequência absoluta, ok? Tem 5 alunos com 14 anos, tem 10 alunos com 15 anos, 7 alunos com 16 e 3 com 17. Tá, Josiele, mas e agora? Como que a gente vai calcular essa frequência absoluta? Essa frequência relativa, desculpa. Nós temos que usar o total de alunos e o 100%. São as regrinhas de 3 lá, ó. Então, vai ficar como? 25 alunos representam 100%. Então, 5 alunos representam quantos por cento? Ok? Como que a gente resolve isso? Multiplicação cruzada. Então, vai ficar como? 25x igual a 100. Então, x é igual a 100. Opa, 500. Já vou passar multiplicando direto, tá, gente? 5 vezes 100, 500. Então, o valor de x, ou seja, essa frequência relativa, será 500 dividido por 25. 500 dividido por 5, 20. Então, quer dizer que 5 alunos representam 20%. Pode. Então, continuando aqui, galerinha. No segundo, são 15 alunos. São 10 alunos com 15 anos, certo? Então, eu vou fazer aqui. 25 alunos representa 100% da sala, certo? Então, 10 alunos representam quantos por cento dessa turma? Beleza, turma? Continuando aqui, então. Então, agora a gente multiplica cruzado, então vai ficar como? 25x igual a 1.000. Então, o valor de x será igual a 1.000 dividido por 25. Então, 1.000 dividido por 25, 40. Então, quer dizer que os 10 alunos com 15 anos representam 40% da turma, ok? Vou fazer na outra página o restante, tá, gente? Porque não coube aqui. Ou será que eu consigo fazer aqui embaixo? Vamos tentar fazer aqui. Tá, beleza, então, turma. Vamos aqui, então, agora para os alunos com 16 anos. Então, a gente vai ter que fazer o mesmo processo. Vou fazer na página posterior. O mesmo processo. Qual é o processo? 25 alunos representam 100% da turma. Portanto, 7 alunos representam quanto? Então, 7 alunos representam x. Vamos multiplicar cruzado. Então, vai ficar como? 25x igual a 700. Então, o x é igual a 700 dividido por 25. 700 dividido por 25, 28. Então, quer dizer que os 7 alunos representam 28%. Vamos fazer então do último, que é dos 3 alunos. Os 3 alunos, você vai fazer sempre a mesma coisa. 25 alunos, que é o total, representa 100% da turma. Então, 3 alunos representam quanto? Esse x é para representar o valor desconhecido. Então, vai ficar como? 25x igual a 300. Então, x é igual a 300 dividido por 25. Então, o valor de x será igual a 12%. Então, vamos voltar aqui, 12%. Então, galerinha, nós vamos começar aqui agora o módulo 15 do livro 3.
Então, nesse módulo 15, nós vamos falar sobre ângulos. Galerinha, a primeira coisa que nós temos que saber aqui sobre um ângulo é que um ângulo ele é formado por duas semirretas e uma origem. Travando. Galera, é formada por duas semirretas e uma origem, que nós chamamos de vértice. Bom, onde está essa origem, que é esse vértice? Esse ponto O aqui, ó, nós chamamos de vértice do ângulo. Esse lado aqui, ó, esse lado OA é uma semirreta, certo? Qual é a outra semirreta? O OB. Então, OB são semirretas, certo? E eu tenho que saber que esse ângulo tem o ponto O como vértice deste ângulo. Então, basicamente, eu tenho que saber essas três coisas sobre o ângulo. Que o ângulo é formado por duas semirretas e um vértice. Que as semirretas começa da origem e vai até o segundo ponto, né? Fala semirreta porque é infinito, pode pegar o tamanho que eu quiser aqui, como também pode pegar o tamanho que eu quiser aqui. Tá, mas como que eu represento este ângulo? Tem três opções de representar o ângulo. Você pode falar ângulo AOB, ou ângulo BOA, ou apenas ângulo O. Eu particularmente uso mais essa notação aqui, ó, que coloca a letra em ordem, sempre da letra primeira para a segunda. Esse daqui do meio não interfere, tá? Que eu digo assim, ordem alfabética, a de cá com relação a esta daqui. Beleza. Então, beleza, galerinha. Nós vamos começar aqui agora falando sobre ângulos. Nós começamos na aula anterior falando de ângulos, mas nós vamos retomar aqui. Então, a primeira coisa que tem que saber, né? Que ângulo, né, é a medida da abertura de dois segmentos de reta. E essas semirretas, elas têm a mesma origem. Então, o ângulo é a abertura de duas semirretas com a mesma origem. O que mais que eu preciso saber de ângulos? Que todo ângulo tem um vértice e todo ângulo é formado por duas semirretas. Bom, eu tenho que saber que as semirretas, elas sempre têm a mesma origem. Então, aqui, ó, o ponto O é a origem. Quando eu falo origem, é a mesma coisa de vértice, tá bom, galerinha? Então, eu sei que aqui, ó, a semirreta OB é uma, a semirreta OA é outra, ok? E que esse ponto O eu chamo de vértice. Aqui embaixo eu coloquei as três formas de representar um ângulo. Eu posso representar como ângulo AOB ou BOA, ou apenas o ângulo O, beleza? Certo. O que mais que a gente precisa saber aqui sobre ângulos? Que esse ângulo ele tem uma unidade de medida, tem a unidade de medida de ângulos. Qual é a unidade de medida de ângulos? A unidade de medida de ângulos é o grau. Então, o grau é a unidade de medida do ângulo. Só que eu tenho que saber que além do grau, tem alguns submúltiplos. Ou seja, para representar partes menores que o grau. E esses submúltiplos são dois: grau e minuto. Então tá. O que mais que eu tenho que saber, Josiele, sobre esses submúltiplos? Eu tenho que saber uma coisa.
Nós já até vimos isso há algum tempo atrás. Que 1 grau ele é igual a 60 minutos. E que 1 minuto é igual a 60 segundos. Aqui ficou errado. Os submúltiplos são os minutos e os segundos, tá, galerinha? Não sei por que eu coloquei grau ali, acho que é porque eu estava falando. Então, minutos e segundos. Segunda coisa que eu preciso saber, que quando eu falo aqui, ó, 1 minuto, esse negocinho aqui, ó, representa minuto. Um tracinho em cima representa minuto. 2 tracinhos representam segundos, ok? Segundos. Então, galerinha, a primeira coisa que eu tenho que saber sobre essas unidades é que são esses 3 meios de determinar um ângulo, né? Ele pode ser representado só em graus, pode ser representado em graus e minutos, pode ser representado em graus, minutos e segundos, ou pode ser representado só em minutos ou só em segundos. Então, por exemplo, aqui, ó, um exemplo que contemplaria todas essas unidades aqui. Um ângulo de 62 graus, 30 minutos e 21 segundos. Então, representaria assim. Então, seria a medida, por exemplo, vamos falar do ângulo AOB. Ok? Beleza, galerinha? Por que a gente está aprendendo isso? Porque a gente vai trabalhar também operações com ângulos futuramente, na próxima aula, mais especificamente. E aí, nós vamos ter que aprender a fazer algumas transformações. Então, essa parte que eu coloquei aqui para vocês, ó, essa parte aqui, ó, que 1 grau é igual a 60 minutos, que 1 minuto é igual a 60 segundos, vai ser de extrema importância para quando nós formos trabalhar essas unidades de medida aí, tá bom? Beleza, galerinha? Então, agora nós vamos trabalhar as classificações dos ângulos. Então, a primeira classificação que eu tenho aqui é de um ângulo reto, essa primeira figura aqui. Primeira coisa, o que é um ângulo reto? Um ângulo reto é um ângulo que tem exatamente 90 graus, certo? Então, toda vez que eu tenho um ângulo com medida de 90 graus, eu tenho um ângulo reto. Então, por exemplo, essa imagem aqui ao lado, eu poderia te afirmar que a medida do ângulo AOB é igual a 90 graus. Então, o ângulo reto é um ângulo de uma medida exata, ok? Um ângulo agudo. Aqui dentro deste ângulo reto, eu tenho 2 ângulos, né? Esse ângulo azul e esse ângulo lilás, ou roxo, né? Esse ângulo azul e esse ângulo roxo, eles são menores que o ângulo reto. Por que eles são menores? Porque eles coubem dentro de um ângulo reto. Então, a junção dos dois forma um ângulo reto. Tá, então peraí, Josiele, o que é um ângulo agudo? Se você observar, esse ângulo agudo, ele é um ângulo que menor que 90 graus. Então, vamos representar isso. Então, quer dizer, Josiele, que todo ângulo agudo é um ângulo com medida menor que 90 graus? Sim, e maior do que 0 graus, ok? Então, vamos responder aí, vamos escrever isso. Então, é um ângulo com medida maior que 0 graus e menor que 90 graus. Então, galerinha, 2 exemplos aqui de ângulos agudos seria o ângulo POQ e outro ângulo agudo, QOR. Então, agora a gente vai falar sobre ângulo obtuso. Se você observar, galerinha, ele está usando aqui, ó, tanto para o ângulo agudo quanto para o ângulo obtuso, uma referência.
Qual é a referência? Um ângulo reto. Então, a referência aqui, um ângulo reto. Por que, Josiele, que está usando esse ângulo reto? Porque antes, galerinha, quando era menor do que 90 graus, nós tínhamos um ângulo agudo. Agora, esse ângulo reto está aqui e a abertura do ângulo maior está aqui. Então, quer dizer que um ângulo obtuso, ele é um ângulo, então é um ângulo maior que 90 graus e menor que 180. Josiele, por que tem que ser menor que 180? Galerinha, porque se ele chegar em 180, já não é mais um ângulo obtuso, é um ângulo raso, que nós vamos ver aqui, ó, nesse próximo desenho. Então, qual é a representação aqui do qual é o ângulo obtuso aqui? O ângulo obtuso aqui é o ângulo AOC. Então, esse ângulo aqui, ó, vou pintar ele aqui só para vocês saberem qual ângulo é. AOC. Então, se você observar, uma das semirretas vai ter uma abertura que vai ultrapassar uma abertura de 90 graus, ok? Gente, tem algum microfone chiando. De quem é o microfone? Tá, parou. Então tá, galerinha. Então, tá vendo que no anterior eu não coloquei exatamente a medida e nesse eu coloquei, porque todo ângulo raso vai ter exatamente 180 graus. Assim como no anterior aqui, ó, todo ângulo reto tem exatamente 90 graus. Então, aqui a gente aprendeu as classificações de ângulos, de cada ângulo separadamente. Aí, agora, nós vamos para as classificações de pares de ângulos, certo? Como assim, Josiele? É o seguinte, quando eu tenho a junção de dois ângulos, o que pode acontecer? Então, o primeiro caso aqui que nós temos é de ângulos complementares. O que são ângulos complementares? Então, ângulos complementares são ângulos... então, são ângulos que juntos formam um ângulo reto. Então, se você observar aqui, ó, eu tenho esse ângulozinho que chama X, certo? Que eu não sei a medida dele. Então, quer dizer que esse outro lilás aqui, ó, vai ser o quê? 90 menos X. Porque os dois juntos formam um ângulo de 90 graus. Josiane, me mostra isso. Para que a gente vai usar isso? Porque pode ser que vai ter algum ângulo desconhecido. Então, por exemplo, aqui, ó, vou desenhar aqui bonitinho. Vamos imaginar aqui que aqui, ó, que aqui eu tenho um ângulo de 20 graus, certo? Vou chamar aqui A, O, B e C. Deixa eu fazer aqui bonitinho. Beleza. E aí, alguém fala assim, Josiele, qual é a medida desse outro ângulo vermelho? Vou chamar de X. Então, o que você tem que pensar? Que esse ângulo COB, junto com esse ângulo BOA, eles são complementares. Por que eles são complementares? Porque os dois juntos formaram um ângulo de 90 graus. Então, Josiele, para que a gente vai usar isso? Se eu sei que os dois juntos formam um ângulo de 90 graus, basta eu tirar a medida de um ângulo para encontrar a medida do outro. Então, 0 menos 0, 0. 9 menos 2, 7. Então, quer dizer que esse ângulo X aqui, ó, ele tem exatamente 70 graus.
Josiel, tem como eu tirar a prova disso? Sim. Quanto que é 70 mais 20? 90. Então, se eles são ângulos complementares, formam um ângulo de 90 graus. Então é o seguinte, galerinha, analisando esse segundo exemplo aqui, eu tenho dois ângulos complementares, né? Porque com a semirreta dentro de um ângulo reto, formou-se dois novos ângulos. Josiele, mas e aí, como que eu vou encontrar a medida desses ângulos? Porque um é 2y e o outro é y. Não tem como eu fazer a subtração como você fez anterior. Realmente, não tem como. Então, a gente vai usar aqui uma equaçãozinha. Como? Eu sei que a soma desses dois ângulos, ou seja, 2y mais y, é igual a um ângulo reto. E um ângulo reto tem quantos graus? 90 graus. Então, pronto, montei a equação e vou resolvê-la. 2y mais y, 3y, igual a 90 graus. Vamos descobrir o valor de y. Então, y é igual a 90 dividido por 3. Então, y é igual a 30 graus. Então, pronto, quer dizer que a medida do primeiro ângulo é uma medida de 30 graus, certo? E aí, Josiele, como que eu vou encontrar a medida do segundo ângulo? Se o y vale 30, 2y vai valer quanto? Basta fazer, né? 2 vezes 30. Então, 2. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, o 2y vai ser igual a... Professora, não tem como simplificar ali, não? Se eu fizer isso daqui, basta eu fazer o quê? Se eu tenho 2y e quero saber o valor dele, basta eu fazer 2 vezes 30. 2 vezes 30, 60 graus. Então, quer dizer que esse outro ângulo é um ângulo de 60 graus. Josiele, mas como que eu vou verificar se está certo ou não? Basta você somar esses dois ângulos. Quanto que é 30 mais 60? 30 mais 60 é 90. Então, 90 é um ângulo reto. Então, está ok a nossa conta. Então, galerinha, as duas formas com que você pode usar para resolver um probleminha de ângulos complementares é usar ou a subtração, ou se tiver os dois ângulos representados por letras, você monta uma equaçãozinha e resolve. Galera, então agora a gente vai falar sobre ângulos suplementares. Se você observar aqui, ó, esses ângulos suplementares estão relacionados aqui, ó, ao ângulo raso. Então, peraí, os complementares estão relacionados ao ângulo reto e os suplementares ao ângulo raso. Josiele, mas o que é um ângulo? O que são ângulos suplementares? Então, galerinha, quando eu tenho aqui, ó, a mesma coisa que do anterior, ó, o que eu tenho que pensar? São ângulos que juntos formam um ângulo raso. Mas quantos graus tem um ângulo raso? Um ângulo raso tem exatamente, ó, esse ângulo raso aqui, ó, tem exatamente 180 graus. Então, peraí, Josiele, o que você está querendo dizer? Que a somatória desses dois ângulos aqui, ó, tem que resultar em 180 graus. Tá, como assim, Josiele? Nos mostre aí, nos dê um exemplo. Galerinha, tem lá assim um ângulo raso. E aí eu venho aqui e traço outra semirreta. Vou vir aqui e colocar aqui de ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. E vou te dizer que este ângulo aqui tem 60 graus. E vou te perguntar, qual é a medida do ângulo X? Então, galerinha, qual que é a primeira coisa que você tem que saber? Que a medida do ângulo ABD mais a medida do ângulo CBD, que é esse de cá, ó, tem que ser igual a 180 graus. Então, a gente pode montar uma equaçãozinha aqui para resolver esse problema. Como que vai ficar, então?
x mais 60 igual a 180 graus. Então, aqui nós temos que resolver. X será igual a 180 menos 60. Então, esse x será igual a 120 graus. Pronto, resolvemos o exercício. Descobrimos, então, que este ângulo desconhecido tem exatamente 120 graus. Então é de boa. Nós vamos falar sobre ângulos replementares. Josiele, nunca ouvi falar desse nome. Galerinha, antes de nós começarmos a falar aqui sobre ângulos replementares, o que você tem que pensar? Que ele está fazendo aqui um ângulo de uma volta inteira. O que é um ângulo de uma volta inteira? É um ângulo... O que é um ângulo de uma volta? É um ângulo de 360 graus. Então, quer dizer que quando eu falar de ângulos replementares, eu estou dizendo o seguinte. Eu estou te afirmando que a junção... Então, galerinha, quando a gente está falando aqui sobre ângulos replementares, eu estou te afirmando a seguinte coisa, que são ângulos que juntos formam um ângulo de 360 graus. Formam um ângulo de 360 graus. Josiele, mas como assim? Me mostra isso aí. Galerinha, é o seguinte. Imagine que eu tenho aqui... deixa eu desenhar aqui bonitinho. Tenho aqui um ângulo. Beleza. Tenho aqui um ângulo de... Vou falar que esse ângulo aqui, abertão, tem 120 graus. E aí eu quero saber qual é a medida do outro ângulo, ou seja, dessa voltinha vermelha aqui. Vou chamar aqui de A, aqui de O e aqui de B. Ou seja, ele quer a medida do ângulo AOB. Como que eu vou encontrar essa medida? Como está fazendo uma volta inteira aqui, ó, eu sei que são ângulos replementares, certo? E sei que essa volta inteira é um ângulo de 360 graus. Então, você pode chamar esse ângulo aqui de x e montar uma equaçãozinha. Então, esse ângulo x mais esse ângulo de 120 graus formam um ângulo de uma volta inteira, ou seja, um ângulo de 360 graus. Como que eu vou encontrar a medida desse ângulo x? Então, x igual a 360 menos 120, certo? Então, o x vai ser igual a 240 graus. Agora a gente vai falar sobre ângulos consecutivos. Primeira coisa, galerinha, o que são ângulos consecutivos? Eu tenho que saber que toda vez que eu falo de ângulos consecutivos, eles vão ter um lado em comum. Certo? O que mais, Josiele? Esse lado além desse lado em comum, eles vão ter o mesmo vértice. Então, ângulos consecutivos têm que ter essas duas coisas, lado em comum e mesmo vértice, certo? Então, se você observar aqui, vou chamar aqui A, O, B, C, certo? Então, galerinha, quais são que... Na verdade, nem precisava das letras, né? Porque ele chamou de ângulo beta, ângulo alfa e ângulo teta, certo? Então, aqui, o que a gente tem que afirmar aqui? Quais são os pares aqui de ângulos consecutivos? Então, ó, o ângulo beta com o ângulo teta. Por quê? Porque eles têm um lado em comum. Qual é o lado? Esse lado aqui, ó, OB. E eles estão no mesmo vértice. Quem é o vértice? O O. Qual é o outro par de ângulos consecutivos? O ângulo alfa e o ângulo beta. O ângulo alfa, ele tem esse lado OC. O ângulo beta
tem esse lado OB e o ângulo alfa também tem. Então, eles têm esse lado em comum, o lado OB, ok? E tem o mesmo vértice que é o ponto O. Outro par de ângulos consecutivos é o ângulo alfa e o ângulo θ. O ângulo alfa é esse ângulo total aqui, ó, e o ângulo beta está dentro dele. Se está dentro dele, ele tem, olha só, duas semirretas, dois lados em comum, que é o lado OB e o lado OC. Então, galerinha, toda vez que for te perguntar sobre ângulos consecutivos, são ângulos que têm lado em comum e mesmo vértice. Então, você tem que olhar aqui, ó, a semirreta. Quando ele fala lado, é a semirreta. Galerinha, hoje nós vamos